O que a gente está vendo? No espectro mais amplo, a gente está vendo o que acontece quando a gente atira uma onda eletromagnética sobre outra, em uma certa região do espaço. E pedir para você não usar o computador, se você quiser sair, tudo bem. Só por que eu peço para você não usar o computador? Porque é extremamente desagradável você ficar falando com uma pessoa que está lendo o computador. Aí, assim, se você quiser usar, você pode ficar fora o que quiser fazer isso. É meio quebra o barato. Ok. O que a gente está vendo? Ela tira ondas eletromagnéticas uma sobre a outra. Isso pode ser feito de inúmeras maneiras. A primeira aula que a gente falou sobre isso, a gente tirou ondas assim, no mesmo sentido. Ou assim. Mas sempre um problema unidimensional. A aula passada, a gente tratou um problema bidimensional, ou seja, eu tirei uma onda assim e uma onda assim. E o que você percebe nessa configuração? Você percebe o aparecimento de planos nodais. Isso que é a grande característica de interferência de ondas assim. E é isso que a gente vai continuar estudando. Certo? Porque esses planos nodais são a marca registrada de onda. Então, se você quiser saber se uma coisa é onda ou partícula, se tiver dúvida nisso, e essa dúvida apareceu muitas vezes na história da física, apareceu no caso da luz desde Newton e Huygens, eles brigaram com o outro, se a luz era onda ou partícula. Esse problema foi evoluindo, isso em 1670, por aí, 680. Quando chegou 1800, a comunidade científica já tinha experimentado com onda bastante. E eles já tinham adquirido maturidade nesse problema. Mas ainda assim havia uma disputa. E tem um caso muito interessante, que o cara, ele falou o seguinte, ele resolveu provar que luz era partícula, um francês famoso. Ele pegou e aí tinha uma prova decisiva. Você pega um círculo de um anteparo opaco, coloca aqui, assim de lado. Essa coisa da luz dobrar a esquina, eles já sabiam. Então eles falaram o seguinte, se você fizer uma onda aqui, atrás do lado de cada desse anteparo circular, se a luz for onda, você vai encontrar um ponto branco aqui. Se a luz não for onda, esse ponto branco não existe. E aí esse cara resolveu provar que, que a luz era partícula. Ele pegou, fez o experimento e achou o ponto branco. Tudo bem? Como esse experimento foi muito bem feito, muito difícil, isso começou a convencer todo mundo que luz era onda mesmo. E aí a ótica se desenvolveu muito depois daquele tempo. E o que a gente vai estudar hoje é mais ou menos o que as pessoas faziam em 1802 e 10. Ou seja, que tipo de experimento que eles estavam fazendo para estudar as características da onda, que são coisas válidas até hoje. Oi? Eu não entendi. Aquele círculo ali é o mesmo daquele? Oi? Eu não entendi. Aquele círculo ali é o mesmo daquele? Isso daqui é um destilado assim. Ah, tá. Ele é sólido? Oi? Ele é inteiramente sólido? Sólido, é um metal preto. Ah, tá. E aí você joga isso aqui. Como a luz vira esquina, ela deve se concentrar aqui nesse ponto. É isso que eles previram. Então, tudo bem isso. Por que a luz vira esquina? Porque ela tem o princípio de Huygens. Ou seja, se você tiver uma onda se propagando assim, você sempre pode pensar essa onda que no fundo, microscopicamente, a onda tem essa cara porque esse ponto aqui emitiu uma onda esférica assim, esse ponto emitiu uma onda esférica aqui. Na hora que você soma tudo, dá essa onda de volta aqui. Mas isso daí se torna crítico na hora que você põe um anteparo aqui. Se você puser um anteparo aqui, o que vai acontecer? Esse efeito não dá mais para somar a contribuição daqui lá atrás. Então, aqui você vai ver uma coisa assim. Certo?
E essa é a ideia dos experimentos de interferência de ótica que a gente vai tratar agora. Hoje, a gente vai estudar que tipo de interferência ocorre quando você joga a luz no anteparo, assim, e anteparo escuro, de metal, e aí você cava duas ranhuras aqui, finas. Só como é que você passa, como é que você pode fazer isso? Você põe uma camadinha fina de metal em cima de um vidro. Como é que você põe metal em cima de um vidro? Isso desde sempre, assim, desde 1500 as pessoas sabem fazer isso. Por quê? Porque existe a técnica de fazer espelho. Como é que você faz espelho? Fazia espelho antigamente, hoje não é mais assim. Você põe um vidro aqui, você põe isso dentro de uma cuba com água, aqui, e você põe um sal de prata aqui. E você joga um vidro transparente, essas alturas. Aí você joga um reagente aqui, e a prata, que é preta, ela acumula aqui. Um grão de prata. Se for muita prata, ela se torna brilhante. Então o que acontece é que essa reação química pega o sal de prata que está aqui, quebra o sal e a prata cai, decanta em cima do vidro. E aí ficou uma camada bem fininha de prata em cima. E aí as pessoas passam alguma coisa do lado de trás por questões mecânicas, só para você não riscar isso. Não é necessário passar essa outra coisa, uma tinta, uma coisa mais grossa. Tudo bem? É só para fixar a prata lá e não riscar. E aí você tem um espelho. Quando você olha do lado de cá, você vê a prata brilhando. Tudo bem isso? Então, fazer isso as pessoas já sabiam. E aí, você faz um espelho aqui e passa um estilete, uma ponta de uma faca bem afiada, e você risca. Isso aqui você tem um anteparo, o furo. Tudo bem isso? E aí o vidro, aqui tem vidro sustentando isso. Tem uma região onde a luz não passa, uma região onde a luz passa. Tudo bem isso? Isso são duas fendas finas. A aula que vem, a gente vai estudar o que ocorre quando põe uma fenda larga. Uma só, mais larga. Também tem um efeito de interferência. E tem muitos outros efeitos de interferência. Se você fizer várias fendas, rede de fração e tudo isso, a gente estuda isso. Só que nesse curso a gente não vai estudar. Vai estudar principalmente essas duas. Tudo bem? E o objetivo não é estudar interferência em detalhe, mas é uma coisa mais cultural. Você tem que saber mais ou menos como é que funciona a coisa. Se entender esses dois, você entende todos. Um pouquinho de trabalho. Ok? Então, a aula de hoje é duas fendas finas. E aí, se você olhar esse anteparo de lado, você vai ver o seguinte. Esse aqui é pequeno, só está dizendo desse tamanho para você poder ver. Isso que você está vendo aqui é o anteparo disso daqui, ó, cortado aqui. Tudo bem isso? E aí você vê esse buraco aqui, esse buraco aqui. Esse buraco se prolonga aqui nessa direção, daqui também. E mesma coisa com os anteparos. Certo? É o que vai acontecer aqui? Para a gente estudar esse problema, a gente põe uma tela do lado de cá e você tira uma onda plana do lado de cá. Se você não tirar uma onda plana, o efeito acontece, só que você não consegue medir. E vira uma bagunça tão complicada que você não consegue medir. E também ela precisa ser monocromática, isso ajuda a medida. Se você jogar uma mistura de azul, verde, isso aqui, acontece o efeito aqui. Só que o detetar do lado de cá é mais duro. Então, para detectar o efeito mais limpo, joga uma onda plana e monocromática. Aqui, na linguagem que a gente usou na aula passada, o que representa esse desenho? Essas linhas. Essas linhas representam uma onda assim, se eu aumentar a linha, porque por causa do papel só. Esse papel representa isso daqui, ó. Ou assim também, tanto faz. Tudo bem? Dois pontos lá, afundados, que são esses dois aqui, e um saltado aqui no meio.
E se você olhar de lado, isso aqui tem um perfil assim. Tudo bem isso? O que você está vendo, então, é essa risca aqui, sendo uma risca mais ou menos. Se ela está para fora ou para dentro. Então, nesse caso aqui, seria o menos, mais, menos. E essa coisa sucede. Aqui. Então, isso que está desenhado aqui é uma onda vista de cima. Oi, fala. Só tem uma dúvida assim, a onda monocromática é que vai ter um comprimento de onda bem definido, é isso? Por exemplo, Que é isso daqui. Nesse desenho é isso daqui. se eu tiver uma onda com uma forma estranha, assim, vai, bem estranha, mas que ela se repete aquela forma dentro de um, ela continua sendo monocromática ou não? Isso é complicado. Uma onda qualquer, ela não é monocromática. Você pode ter ondas monocromáticas também, ondas cilíndricas, por exemplo, coisas assim. Isso você pode. Mas quando você tem um cilindro, a noção de comprimento de onda ela fica complicada, porque isso é um problema matemático simples, relativamente simples. Mas essa distância aqui não é necessariamente igual um com o outro. Porque a onda cilíndrica ela não é um cosseno. Cosseno de kx menos ômega t. Né? Você não consegue representar desse jeito. A não ser que você esteja muito longe. Aqui você pode. Que ela vai virando... Vai virando onda plana. Tá? Então a matemática isso aqui é um pouco diferente, mas a ideia é essa aqui. E qual que é a ideia? É o seguinte, se você tiver uma fonte que faz assim, com uma certa frequência, não pode não acontecer que a onda tenha a mesma frequência. Não dá para eu, sei lá, falar uma palavra com uma certa frequência e você ouvir outra frequência. Não dá isso. A palavra dá ainda, porque o ar é esquisito, mas no vácuo isso não vai acontecer. Mas se eu fizer um formato, tipo, que nem na apostila tem um exemplo, que é uma forma assim. Não, se tiver uma forma qualquer, ela vai ser uma superposição de frequências. Isso é uma soma de ondas com frequências diferentes. Mas aí não vai poder dizer que ela é monocromática. Não, monocromática só tem uma frequência. Ou seja, essa luz branca que está chegando ao seu olho não é monocromática. Por quê? Porque ela mistura de vermelho, amarelo, isso aqui é azul, etc. E então tem várias frequências chegando aí juntas. Tudo bem? Mas isso mostra então que o seno e cosseno tem uma certa importância. Assim, Não é uma certa importância. É como qualquer onda que você queira. Isso é o teorema de Fourier, que é muito importante em física. Se pega uma onda qualquer, assim, sei lá. Você sempre pode falar isso aqui como uma somatória de ondas com frequências bem definidas. Então, no fundo, você pode pegar e falar que essa onda aqui é igual a essa onda aqui, mais essa onda aqui, mais essa onda aqui. Todas elas monocromáticas. Com certo peso. Tá. Isso, e a gente consegue mostrar isso aí. E aí o que o teorema de Fourier é importante porque ele diz o seguinte, se você souber isso aqui, você sabe calcular o peso de cada coisa. 15% dessa, 30% dessa e assim por diante. Tudo bem? São mais perguntas? Só o Renato, que é o coordenador do curso, da aula de manhã, ele me falou que no ano passado, por isso eu estou falando, deve ter esse programa no Store ou qualquer coisa assim, se você quiser. Se der uma onda assim, ó. Não. A dele eu acho que era assim. Que eu mando com essa forma estranha. E aí ele mostra que isso vai somando ondas desse tipo aqui, você vai tendo, essa onda vai sendo reproduzida pela soma das ondas com frequência bem definida. Tudo bem? Essa onda parece ter um comprimento. Não tem. Não tem. Quem tem é só aqui.
Sobre essa coisa, Oi? sobre essa coisa da frequência, que nas aulas passadas a gente viu que onda não tem essência. Tá. Qualquer onda eu posso quebrar em outras ondas. Sim. Então, o que é uma onda de frequência bem definida? Porque eu posso quebrar uma onda de frequência bem Não, definida. em frequência você não quer. Você quer ver outras características, ou seja, a onda, se você pegar a onda elétrica, que é pegar essa onda aqui, isso aqui você não quebra na frequência definida. O que você pode pegar é esse vetor aqui e falar que ele é feito por uma soma. Ou seja, você mexe na amplitude e não mexe na fase. A fase não é somável. Mas dá para expandir em Fourier os conceitos? Não, aqui não dá. Aqui já está expandido. Aqui é o fim do poço. Já chegou onde tinha que chegar. Isso daí vai ser tipo as bases? Isso é base, isso é base. Uma coisa que você queria perguntar, o que tem dentro do vetor I, versor I? Não tem nada. Tem ele só e acabou. Ele sozinho não tem os outros ortogonais. Meio isso. Só que, então hoje, o que a gente vai ver é o seguinte, que quando você faz esse tipo de coisa aqui, você quebra essa onda aqui, eu vou... Só essa onda aqui é onda plana. A frequência dessa onda aqui que sai, daqui é fina, mas como eu quero distinguir uma da outra, eu vou pintar de verde, tudo bem? Só por isso. Essa daqui é a mesma onda que essa. Você vai ter uma figura assim. E aí, desse outro buraco aqui, você vai ter uma figura assim. Se você quiser brincar em casa e pegar um compasso, você pode desenhar isso daqui, você soma o que é mais e menos, você entende, e é muito legal fazer isso. Você entende onde tem uns zeros aqui, onde estão os planos nodais. Mas a gente não vai fazer isso aqui, a gente vai fazer isso de um modo mais matemático, mais que resolve muitos problemas de uma vez só. E aí, a ideia é o seguinte, essa onda aqui está se propagando em todas as direções. Tudo bem? A onda verde. Tem que se propagar para cá, para cá, para cá, em tudo que é lugar. Opa. Tudo bem isso. Se você pensar em direções de propagação. A onda laranja, mesma coisa, ela se propaga em todas as direções. Aqui. E o que vai acontecer? Na tela, vai cair, em qualquer lugar da tela, vai cair uma certa quantidade de onda verde e uma certa quantidade de onda laranja. Tudo bem isso? E aí, se isso aqui estiver fora de fase, completamente, isso aqui vai ser uma linha escura. Tudo bem? Se estiver em fase, vai ser uma linha clara. Se tiver mais ou menos, vai ser uma linha com mais ou menos. Que não é nem clara nem escura, nem o máximo nem o mínimo. Coisa no meio. Tudo bem isso? Sim. Então, o que vai acontecer aqui nessa região do meio é que você vai ter planos assim, por exemplo. Esse plano vai ser um plano onde só tem linha clara. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vou mostrar isso. Aí, do lado do plano que tem linha clara, por que é um plano? Porque isso aqui é assim, ó. Tudo bem? Ele vai atingir o anteparo assim também e vai fazer uma linha aqui. O que é isso? Que vai ser uma linha clara. Aí, do lado, vai ter uma linha, um plano com zero. Simétrico assim. Então aqui é zero, aqui é zero e aqui é máximo. E aí vai ter outro plano nodal aqui, que vai ter o máximo. E outro aqui para baixo também.
Tudo bem isso? Então, o que é muito importante, a gente vai mostrar isso aqui agora e fazer a conta, mas o que é importante é você não perder a noção espacial desse problema. Sim. Tudo bem? Aí pergunta, se eu puser um anteparo mais próximo, aqui, o que vai acontecer? Se você puser um anteparo aqui, lá longe, você vai ver uma coisa assim. E esse anteparo aqui. Você vai ver uma linha clara, uma escura, aqui, outra clara aqui do lado. A gente vai ter que saber calcular essa distância aqui, que é o que a gente vai fazer agora, e assim por diante. Se você puser um anteparo mais próximo, põe aqui, ó. O que você vai ver? Vai ver um negócio assim, pequenininho. Só que a distância entre esse ponto aqui diminui. Certo? Mas essa figura é igual a essa se ampliada. Por quê? Porque o que interessa não é a distância onde o anteparo está, mas é o ângulo que isso aqui faz com a região de onde saiu a luz. Só tudo bem isso. Ou seja, você vai ver uma figura aqui, mas o que importa mesmo é o ângulo. Ou seja, se você está indo nessa direção, nessa direção, nessa direção e assim por diante. Tudo bem isso? Então sim. Então por isso, esse problema é formulado em função desse ângulo aqui. Ok? Então quando eu penso nesse problema, eu penso nele em termos do ângulo e o que conta então nesse problema, você vai pegar essa normal aqui, e o que conta o resultado desse ângulo aqui, que a gente chama de θ. Tudo bem isso? Só sim. Que a figura ela é sempre a mesma, angularmente. Ela muda de tamanho só. Ok? Olha, acho que eu vou pedir para vocês dois saírem provisoriamente aí, que eu vou projetar o laser aqui, que é o problema do seu olho. Também aí não adianta, você não vai chegar. Pode também, se não quiser chegar, não chega. Obrigado. Quer dizer, acho que não. Se eu achar a tomada, é fácil. Não sei se vocês já fizeram essa experiência no laboratório, vocês já fizeram, já estão acostumados com isso. Se não fizeram, também não tem problema. Isso daqui, depois vou passar para vocês, a única coisa que eu peço é que vocês segurem pelo lado para não pôr a mão em cima da rede. Isso daqui é um anteparo desse tipo aqui, com muitas, daqui é feito tecnicamente, então não é o cara que passa uma faca assim, mas é uma coisa mais bem feita. E tem ranhuras de vários tipos aqui. Porque a gente vai ver que cada vez que eu jogo luz numa ranhura diferente, o padrão que eu vou observar muda. Tudo bem? Então isso que é a coisa importante. E aí eu passo para você, só para você ter um sentimento visual de qual é a distância entre duas ranhuras. Mas isso é parecido com a distância daquele papelzinho que eu pedi para você fazer da aula passada. Certo? Isso daqui eu apenas colei com durex para ficar mais fácil.
Só seu laser sem nada na frente. Se você passar o ranhura, você está vendo o que acontece? Então olha direito. Só tudo bem? Você está vendo o que acontece? Que a figura abre horizontalmente. Eu não consigo manter isso estável, ela vai ficar tremendo, então, mas você viu que abriu uma figura que é mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? E o que isso aí significa? Significa apenas a redistribuição da luz, dessa luz aqui, que passou pela ranhura aqui, e ela sofreu difração, aconteceu isso, é isso que você está vendo. Aqui não tem duas ranhuras, tem uma só. Então você está vendo uma coisa desse tipo. Tudo bem isso? Que a luz abriu. E além disso você vê outra coisa, você vê manchas claras e escuras, ó, tá? Que é o efeito causado porque essa ranhura aqui não é muito estreita, ela tem uma certa largura. Isso é algo que vem. Mas de qualquer jeito você vê linhas claras e escuras. E olha, nesse caso, tá vendo as bolinhas? Uma mais brilhante no meio e as bolinhas do lado. Sim, não, sim, não, sim, não. Isso daí quando eu pus a ranhura na vertical. Agora eu vou colocar a ranhura na horizontal. Tudo bem, o que você vê? Você vê que a... Bom, que você não vê nada, mas... Você verá alguma coisa em breve, acho. Tudo bem. Deixa eu achar. Só fazer isso é um problema porque eu não quero ficar olhando para o laser por causa do meu olho e fazer isso no escuro é difícil e aí a gente vira essa coisa esquisita aqui. Mas tudo bem. Olha, mas o que importa é o seguinte, olha. Você vê que a luz abre na direção vertical agora. Certo? Se eu puser 45 graus na ranhura, tudo bem? Então você está vendo o quê? O que é importante ver aí. Se você puser a ranhura assim, você vai ver a abertura horizontal. Você põe a ranhura horizontal, você vai ver a abertura vertical. Então você vai ter uma abertura perpendicular ao eixo da ranhura. Tudo bem isso? Professor, Fala. E é o seguinte, tudo que você quiser perguntar, e daqui vai durar 10 minutos, então depois não vai ter mais laser, tudo bem? Então pergunta agora. Não sei se vai ser trabalhar nelas futuras, mas e se a ranhura, na verdade, fosse uma buraquinho pequeno? Isso tem aqui, não sei se... Ela abre... Onde você tem uma ranhura no seu corpo? Sim, a sua pupila. Tudo bem? Porque ela é exatamente um objeto pequeno e ela sofre difração. E quando você olha o farol de um carro, você não vê uma bola nítida assim.
Você vê uma estrela. Tudo bem? Isso daí é exatamente a sua pergunta. Você tem um orifício pequeno e tem difração na borda da pupila. Um negócio bem conhecido. E aí, quando você olha a luz, você vê no escuro contra ela. Aqui você não vai ver porque a sua pupila está contraída. Você vai olhar lá, está no tamanho certo para acontecer isso. Aí você está dirigindo na estrada à noite, você vê aquela luz aberta assim. Tudo bem? Então, vamos fazer bem isso daí. Beleza. Obrigado. A gente oferece ajuda para você, porque no lado sempre tem 2 mãos ou mais mãos, né? Mas sei lá. Primeiro tem 4 linhas de ranhura, aí você acertar a ranhura certa. Isso daí é uma ranhura fina. E o que você está vendo? Está vendo, dada que a ranhura é vertical, você vê que ela se abre na horizontal. Se eu puser aqui, você intercepta, aliás, posso fazer assim também, você também vê, né? Daí fica pior, né? Fica pior, fica assim melhor. Se eu puser isso aqui, certo? Você vê a luz aberta, claramente aberta. Tá? E o que é importante é o seguinte, da gente perceber, é que você está vendo, isso é óbvio, mas o quanto ela abre é muito mais do que o raio do feixe. Tudo bem? Realmente, assim, realmente ela passou por um buraquinho pequenininho e virou esquina. É o que a gente está vendo lá. Outra fenda, o que muda de uma para outra é a largura da fenda. E aí você observa a seguinte coisa, olha. Você vê que tem uma mancha central clara, tem um pontinho bem claro no meio, tem uma mancha central e depois você vê uma região eu queria que você visse. Infelizmente aquela luz de fora está atrapalhando, mas tem algo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linha preta aqui, mancha clara, linha preta, e aí tem uma segunda mancha clara aqui. Se você olhar, é esse padrão aqui, ó. Que você está vendo aí, isso daqui, que é a linha central, depois você está vendo o segundo máximo. Tá, ele é mais fraco, mas você vê isso.
Então, agora o que acontece? Você muda a largura da fenda e você vê melhor os outros máximos, tá vendo? Tem um máximo central aqui, aí tem um aqui, tem outro aqui. Não sei se dá para você ver. E olha, você vai mudando o tamanho da fenda, o que você está vendo? Que o tamanho da região central diminui, ou seja, nas outras aqui era bem maior zona, essa no meio aqui, e aí tem uma região clara, uma região escura, região clara, região escura. Tudo bem? Só pergunta. Professor, Tá. o senhor está aumentando ou diminuindo a largura da... Estou aumentando. Aumentando. Tá vendo? E esse negócio tem o padrão sempre igual. Tudo bem? Aí diminuiu a largura? Não, aumentou. Aumentou? A gente vai fazer a conta aqui e vai ver que isso, por que isso é assim. Mas daqui a pouquinho. Está vendo aí as bolinhas claras e escuras são bem pequenas. Bem do lado uma da outra tem um monte delas aí. Só pergunta nisso. Vou mostrar uns outros padrões também. Então esse padrão é diferente do anterior. Quer dizer, todos eles serão coisas na horizontal, mas o que muda de um para o outro é a forma que essas bolinhas estão distribuídas. Daqui a pouco vocês vão ver isso um pouco melhor. Então, esse padrão aqui é um padrão que você vê dois efeitos superpostos. Essa curva, parte central aqui, era ela era cheia na versão anterior. E agora você vê uma região central iluminada aqui e, além disso, ela é picada em pedacinhos. Tudo bem isso? Só sim. Dessa vez os padrões se repetindo.
que dá para ver aqui? Dá para ver que tem essa região central aqui, que ela é mais brilhante, mas ela está cortada em pedacinhos. E aí temos um super zero aqui, onde está meu dedo, depois ele começa a outra região mais brilhante, também cortada em pedacinhos. Mesmo tipo de padrão. Mesma coisa. Certo? Uma região. Só que aí você vê vários. Tem um zero aqui, tem um zero aqui. Outro aqui e outro aqui. Então, se eu puser o papel, talvez você veja isso mais claro. Tudo bem? De novo, mesma coisa. De novo, mesmo tipo de coisa. Agora vou passar mais uma. Quer dizer, qual que é a moral da história? Você vê claramente o seguinte, que a energia do laser que está concentrada no feixe, ela é distribuída no espaço. E ela é redistribuída de acordo com o que acontece na fenda. Você muda a fenda, ela se redistribui de outro jeito. Esse aqui é o padrão mais simples, que só tem aquele monte de bolinhas. Tem a região central é sempre clara. Esse padrão aqui é o padrão mais próximo do que a gente vai ver hoje. Ele é o padrão mais simples. Se você se lembra, na versão anterior, você via essa coisa grande aqui, só que isso aqui estava tudo cortadinho de bolinhas. Agora isso aqui é contínuo. Então, cada padrão desse é a marca registrada num tipo de fenda. Esse vai tornando a fenda mais complexa. Você vê a seguinte coisa, que agora tem uma, em particular, uma bolinha mais meio escurinha aqui, mas ela é visível, tem separado por 2 zeros, tem uma região clara, de novo, parece uma ponta, tem uma bolinha aqui no meio, assim por diante. Só para mostrar que tem muitos padrões possíveis. Mesma coisa, você vê que é uma interferência bastante rica aí, que a gente está vendo. Ok, isso aí foram interferências por fendas verticais assim, e a última coisa que eu quero mostrar é interferência por outras figuras. Tipo um buraco quadrado, coisas desse tipo.
Só que, infelizmente, eu não sei o que é isso, porque eu teria que olhar o slide e não posso fazer isso agora. Porque ele vai virar um show de curiosidades. Só sinto muito, isso aqui não vai funcionar. Não vou conseguir acertar o arranhador. Essa outra é mais difícil, porque eu tenho que acertar assim e assim, aí no escuro isso não vai ser possível. Só pergunta sobre essa coisa de interferência aí. Tá, quer dizer, o que isso aqui mostra super claramente é aqui. Se você atirar luz no anteparo, a luz mostra a existência do princípio de Horner, certo? E aí, depende do jeito que você arrumar esse anteparo aqui, você vai ter um padrão diferente do que acontece. Tudo bem? Pergunta. Eu vou passar o anteparo para vocês olharem. Só de novo, por favor, não põe a mão em cima, pega pelo lado. Só ok. Então agora o tratamento matemático desse problema. Como é que a gente pensa nele? Sobre a tela, você vai ter um campo elétrico resultante em cada ponto. Aquilo que a gente está vendo ali era o campo elétrico resultante, sim. E aí, quando você viu o zero, por que tinha zero? Porque você estava vendo... Vocês querem voltar agora? Está liberado agora. Por que tinha zero? Porque você tem diferença de fase entre uma onda e outra. Então, como é que a gente pensa nesse problema? Esse campo aqui, ele é a soma de dois campos. O campo que vem de uma fenda mais o campo que vem da outra fenda. Em tudo que é lugar. Só por que esse resultado é diferente à medida que eu ando ao longo desse anteparo? Porque hora os dois estão para cima, hora um está para cima e para baixo, certo? É isso que muda. Tudo bem isso? Só é sempre uma soma, só que a soma é uma soma vetorial. E esse negócio pode estar para cima, para baixo, assim por diante. Quando tiver um para cima e para baixo, dá zero. Quando tiver os dois para cima e os dois para baixo, dá um número grande. Tudo bem isso? Aí, eu vou supor que o campo elétrico aqui, nessa onda, lá atrás, então que essa onda que está aqui, que o E dela seja só por que ela não tem KY? Porque eu pus o Y igual a zero aqui nesse ponto, mais fácil. Então, a gente coloca o sistema de referência aqui. Que o eixo Y aqui. E nesse ponto aqui, a onda tem essa cara, tem uma certa amplitude. Tudo bem isso? Então vamos lá, qual que é o meu problema, o que eu preciso fazer para estudar esse problema? Eu preciso fazer a seguinte coisa: se eu souber o campo aqui,
qual é o campo aqui. Então, tudo bem o problema? Ou seja, que é isso que eu preciso. Que eu preciso saber qual é o campo laranja aqui e qual é o campo verde aqui. Então, que cara que tem o campo laranja aqui e o campo verde aqui? Se eu souber o campo aqui, que é isso que eu estou supondo, porque eu conheço essa onda. Então, tudo bem a formulação do problema. Então, como é que eu resolvo isso? Não é difícil. O E laranja vai ter uma amplitude e vai ser vezes um cosseno Deixa eu pintar isso adequadamente. Oh, tudo bem. A onda lá, laranja, aqui, ela vai ter a mesma frequência. Tudo bem? Não tem jeito, tem que ter. Ela pode ter uma outra amplitude, que a gente vai discutir daqui a pouco. E a única coisa que ela tem de diferente é esse ponto onde ela se encontra, ó, que é esse ponto aqui. Laranja de baixo, tudo bem. Então R, laranja é isso daqui. Tudo bem isso? Campo verde. Então eu tenho amplitude. Vamos ao negativo. O que é R verde? R verde é essa distância aqui, ó. Só antes de ir para frente, pensando na física. Tudo bem isso aqui? Essa geometria. Pergunta, por que você vai encontrar um ponto preto de vez em quando aqui, olhando essas expressões? Os R's ficam defasados. Oi? O que está falando? Oi? Os R's ficam defasados. Só o R é um diferente do outro. Sim. Tudo bem? É isso que conta? Sim, só isso. Tudo bem isso? Só sim. O que pode acontecer aqui? Por exemplo, essas duas ondas saíram aqui, no instante inicial, as duas para cima. Só que aqui andou mais para chegar lá. E ela oscilou mais. E ela pode ter oscilado um tanto mais que ela acabou ficando de ponta cabeça relativamente a essa aqui. Tá? Então, a coisa relevante do problema é só a distância. Sim. Agora eu preciso dizer o quanto que vale o E0. O quanto que vale o E0? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, se você souber o campo aqui, agora você sabe o campo aqui. Pergunta, quanto que vale o campo aqui? A intensidade dele. O que aconteceu aqui? Houve uma onda cilíndrica. Sim. Então, essa onda aqui se diluiu no espaço dessa maneira. E aí pergunta a seguinte coisa, a energia que passou por esse cilindro aqui é a mesma que passa por aqui? Não tem mecanismo para a energia sumir, é o mesmo. Tudo bem isso? Então isso significa o quê? Que
energia da onda vai se diluindo com 1 sobre R, a energia. Tudo bem? O campo que é a raiz da energia, ele vai ficando mais fraco com a raiz de R, onde é essa distância aqui. Tudo bem? Então, isso me permite escrever isso aqui assim. Se você considera o problema tipo, em 2D, fica R. Oi? Se você considera tipo, um problema em 2D, fica R quadrado. Não, é 2D, não. 2D é 1 sobre R. 3D. É 3D que ela é 1 sobre R quadrado. Ela se dilui ao longo da esfera, que ela se dilui só numa direção, na outra ela não dilui. Então isso permite escrever isso aqui assim. E é o mesmo zero que estava lá, só que é dividido por raiz de R. O que é por R? Porque eu estou levando em conta o jeito que a energia se dilui no espaço na onda cilíndrica. Mas tem uma fórmula dessa energia. Tem, que é o seguinte, se pegar a energia por unidade de área, como é que a área cresce aqui? Quer dizer, qual é a área desse cilindro aqui? São 2 pedaços aqui. Pi, R, que é isso aqui, vezes H, que é a altura assim. Tudo bem? A área do cilindro. Estou perguntando a área desse negócio aqui. Tudo bem? E aí, se você for para cá, essa outra área, π, R maiúsculo aqui, H. Tudo bem? Ou seja, a área, ela cresce com R. Mas aí eu falo, a energia total que passa por aqui tem que ser igual à energia total que passa por aqui. Significa que o vetor de Poynting tem que enfraquecer do mesmo jeito que a área cresce. Certo. Certo. Ok. Obrigado. Sua pergunta nisso? Tudo bem. Agora, para formular o problema, eu vou usar uma variável geométrica e descrever esse ponto aqui em termos desse eixo aqui, ó. Eu vou chamar de R vermelho. Na apostila aqui é chamado R1 e R2, colorido. Tudo bem isso? Por quê? Porque eu quero falar assim, eu estou bem no meio aqui bem no meio do anteparo, quero o teto assim. Então o teto é definido desse jeito aqui, como sendo esse ângulo. Sim, pergunta. Só não deixa para entender esse caso, porque não é difícil, mas dá trabalho. Entende agora? Qual que é a última coisa que eu preciso fazer? Escrever o R verde e o R laranja em função do R vermelho. Tudo bem isso? Só isso. Mudar de linguagem. Aí. Então agora eu vou usar uma aproximação que é o jeito que a gente pensa nesse problema, que é o jeito mais fácil de pensar, que é o seguinte. Então qual é essa distância aqui? Essa coisinha que vocês estão vendo no slide. Sim? Meio milímetro. Qual é a distância do anteparo? 1 metro. Tudo bem isso? É grande, isso que eu quero dizer. É outra escala. Eu não ponho o anteparo aqui, ó. Põe o anteparo em um lugar distante.
Então, esse lugar, essa distância aqui é muito maior que essa distância aqui. Tudo bem isso? E aí pensa no seguinte problema matemático. Aqui é a base de um triângulo, que é isso aqui. Um lado é o lado laranja. E outro lado é o lado verde. Aqui é o lado vermelho. Que é a altura. Não é altura, é o ponto médio, digamos lá, tudo bem. Pergunta a seguinte, você pega esse triângulo aqui e agora compara com esse. Eu vou aumentar a distância desse ponto aqui, que estava nessa distância, vou colocar ele mais longe. Aqui e aqui. Supondo que esse R seja paralelo a esse. Tudo bem isso? Só o que aconteceu com esse ângulo aqui, relativamente a esse ângulo aqui? Quem maior, da direita ou da esquerda? Só da direita, tudo bem isso? Esse ângulo aqui, mesma coisa, se torna maior. Tudo bem isso? E aí, se você vai indo, você vai transformando um lado muito grande, qual é o valor limite desse ângulo? 90 graus, tudo bem isso? Porque você vai ter um triângulo, o triângulo limite vai ser um triângulo assim. Tem o R aqui. Você vai parar num lugar tão longe que você não consegue nem desenhar. Tem um laranja aqui. Tem o verde aqui. Tudo bem isso? E esses ângulos aqui, quanto mais longe eles vão se encontrar quando tiver a tela, mais isso aqui vai ser próximo de 90. Tudo bem isso? Qual ângulo vai ser próximo de 90? Esse... Não, 90 não. Esses ângulos vão ser iguais. Esse e esse daqui. É isso que eu quero dizer. Ou seja, essas retas vão tendendo a um conjunto de retas paralelas. Tudo bem isso? Sim. Então, se você trabalhar nessa aproximação, a coisa fica simples. E aí, isso me permite pensar o problema do seguinte jeito agora. Essa reta aqui é paralela a essa, paralela a essa, paralela a essa, nessa aproximação. E aí, a gente olha o problema do seguinte jeito. Qual é a diferença de fase entre esse raio e esse raio? Certo? Essa diferença é esse pedacinho aqui. Tudo bem isso? Então, eu posso escrever a seguinte coisa, que R verde define uma nova variável. R vermelho igual a R laranja, R verde mais R2. Só tudo bem isso? No limite que essas retas são paralelas. Isso aqui cruza ou separam no mesmo ponto, a mesma distância. Tudo bem a distância? Sim. E aí tem outra variável que é a variável delta, que é R laranja menos R verde sobre 2. Daqui é a definição. Aí você pega o uso daqui e você pode escrever que R laranja é R vermelho mais delta. Vou escrever delta em branco aqui. E R verde
é o R vermelho menos delta. Só tudo bem isso aí? Isso aqui é talvez a coisa menos simples da aula. Entendi, professor. Onde que o senhor tirou esse R mais S? Isso aqui é uma definição. Como essa distância aqui, esses raios são paralelos, a distância, quando eles chegam lá no anteparo, lá longe, aqui aconteceu um monte de coisa. Aí lá longe chegou no anteparo num ponto só. Aqui. Nesse ponto P. Certo. E aí, nessa hora, nesse limite aqui, isso aqui é paralelo a isso, eu posso pensar isso com essa geometria que está desenhada aqui. Também tem uma reta que vai aqui, uma reta que vai aqui e outra no meio. Só tudo bem, você pergunta. Aqui é a única coisa mais... Não é difícil, mas você entendeu o que a gente está fazendo. Estou mudando de linguagem. Por quê? Porque eu não posso usar laranja e verde. A variável oficial é a vermelha. Tudo bem? Então eu quero transformar o verde e o laranja em vermelho. Como é que eu faço isso? Essa configuração aqui, eles sendo paralelos, me permite escrever isso aqui. Olhando essa figura. Esse tamanho aqui é igual a R. Tudo bem isso? Vermelho. Ou seja, o laranja é igual a R vermelho. Só que tem mais pedacinho aqui. Só tudo bem isso ou não? Vamos entender isso aí. Então eu estou dizendo o seguinte, essas três retas têm o mesmo comprimento, assim, desde que eu deu a chanfrada aqui, ó. Agora elas têm o mesmo comprimento. Daqui até a tela a mesma coisa, e daqui até a tela a mesma coisa. Essa é uma pequenina diferença. A laranja tem um excesso, o verde tem uma falta. Só pergunta isso. Tudo bem isso. Aí o que eu quero em seguida? Quero expressar esse delta em função dessa distância D entre as ranhuras. Só nessa linguagem, isso aqui é pura geometria, isso aqui é D. Isso aqui é um ângulo retângulo. Só quanto que vale delta em função de D. Então, o que a gente está vendo é esse desenho aqui. D delta, o R, isso aqui é isso aqui, e delta é isso aqui, assim. E aí, teta, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tudo bem isso? Tem que 90 graus, se você pegar isso aqui, for rígido, assim, cai. Ou seja, estou dizendo o seguinte. Tudo bem? Se eu fizer isso,
O ângulo é igual. Esse ângulo aqui é θ. Eu quero escrever isso daqui em função disso. Daqui é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, o delta é d seno θ. Tudo bem isso? Só pergunta. Acabou a geometria. Posso fazer de novo se quiser. Foi. Tem 2 Ds. Não, é d sobre 2. Você tem razão. Estou chamando d essa distância aqui. Então esse pedaço é d sobre 2. Professor, se você plotar no computador assim, a solução que você vai obter dessa aproximação é uma solução numérica sem aproximação, qual a condição para que comece a ficar nítido o que é diferente? Isso vai acontecer relativamente rápido. Rápido em que sentido? Assim? Qual é a escala da aproximação? A distância do anteparo comparado com o d. Tá? Então eu estou falando assim, à medida que você se afasta do anteparo, isso aqui vai se tornando mais verdade. Então, e qual seria essa razão, então, para que isso seja, essa aproximação ainda faça sentido? O custo de responder essa pergunta é muito caro, porque você teria que formular o problema exatamente e fazer a aproximação na formulação exata. E não é difícil, mas é super chato. Ou seja, você tem que formular, pega um triângulo qualquer, pergunta, como é que você expressa esse lado em função desse tamanho aqui e desse ângulo? Faz isso. É uma chatice. Dá para fazer. Porque tem seno, cosseno em tudo que é lugar, só por isso. Mas dá para fazer. Tá? E exatamente essa discussão ela é feita para não fazer essa conta. Usando o argumento que não precisa. Mas se quiser, você faz. Sim, não é difícil, mas é chato. Só mais pergunta. Só crítica à física brasileira. A física brasileira não é ruim. A gente tem uma competência bastante razoável em nível internacional. Mas a gente tem uns defeitos culturais. Um deles é que a gente não sabe fenômeno. A gente sabe pouco fenômeno. Se você for pegar na Alemanha, os caras estão muito mais fenômeno na aula. Essa coisa que eu estou mostrando, ele vai fazer isso muito mais vezes. Que a gente fica na conta teórica aqui. Então isso é um defeito da física brasileira. O Feynman, quando veio para o Rio em 53 por aí, ele pegou um polarizador, deu para os estudantes e falou assim, olha, mostra o efeito de polarização. Os caras sabiam fazer todas as contas e não sabiam o que fazer com aquele negócio. Tudo bem? A gente não é treinado a fazer isso. Isso é o problema. Tudo bem? E aí, uma vez fui para o exterior, me deram uma sala junto com um coreano lá. E aí, você vai para o Brasil, não sei o quê. Vai, ler o livro do Feynman, vocês não sabem olhar no polarizador, né? Você quer aguentar isso? Sim. O outro problema é que a gente não consegue fazer aproximações. Fica nervoso quando você aproxima qualquer coisa.
Tudo bem? A gente não é treinado, então, a olhar o problema de um jeito um pouco prático. E a gente quer brigar pela última migalha da conta. Isso também é um vício nacional. Certo? E isso limita a gente muitas vezes. Estou falando porque a gente é assim. Como é que vocês aprendem a ser assim? Porque eu sou assim. Então vai passando de geração em geração. Tudo bem? A gente tem essa coisa. Professor, Fale. um comentário aqui sobre o que você falou da primeira parte aí. Você não acha que isso é devido um pouco a Brasil ter uma posição meio de, tipo, mais de, sei lá, expoente de mentes, assim? Expoente de? De mentes, sabe? Tipo, se o cara começa a ficar bom, faz tudo pra fora. Não, isso é uma história antiga, inclusive, de 1950, o mundo era outro. Isso vai mudando de tempo a tempo, mas assim, é uma história que ficou. É o jeito que a gente foi aprender o física. Tudo bem, é o preço do quê? É o preço da nossa colonização portuguesa. Certo? É ridículo, já falei isso no semestre passado, que a gente tem a universidade mais antiga do Brasil, não tem há 100 anos. Certo? A gente somos o pior da América Latina. Se você comparar com os Estados Unidos, a gente somos pior ainda. Tudo bem? Então a gente somos inútil. Tudo bem? Meio isso. Ou está deixando de ser inútil há pouco tempo. Quer dizer, nossa colonização fez isso com a gente. Não podia ter livro aqui. O Newton estava discutindo com o Descartes, fazendo eletromagnetismo na Inglaterra, não podia ter livro no Brasil. Certo? Então é isso que nós somos. Certo? Então, deixar de ser isso dá um trabalho, é essa a mensagem. A gente está brigando por isso. Mas, e aí, se você, só para completar, se você olhar o pouco tempo que a universidade tem, a gente está bastante bem na foto. Bastante bem. Mas tem esse país que é educado dessa maneira. Que parece assim, que como a gente é mais tardio no nosso começo, a gente meio teve que correr mais assim, atrás, e aí precisou colocar, tipo, fazer protogênicos, assim, sabe? Sim, não, você corre mais de outro jeito, quer dizer, não dá para propagar isso para a sociedade, esse que é o problema. Você não propaga, você não difunde isso na velocidade necessária. Tem uns caras que fazem a coisa de ponta, mas é difícil sair. Mas tudo bem, isso é outra história. Só tudo bem isso aqui. Aí, é o seguinte. Então, nessa equação eu vou escrever delta como sendo aquela coisa ali. D sobre 2 seno θ. E a última coisa que falta é me livrar disso daqui. Do R verde e do R laranja. Como é que eu vou fazer isso? Só vou pegar e falar o seguinte, ó. Ver se você concorda. Ali. Tudo bem? Debaixo do zero. Por que eu posso fazer isso lá? É o seguinte, porque a diferença entre isso e isso, se você escrever, não isso aqui como igualdade, mas como uma equação, isso daqui tem a seguinte cara, que é R vermelho mais epsilon. E epsilon é da ordem de 1 milésimo ou mais. Um número absurdamente pequeno. E raiz de... Escreve assim, mais fácil, melhor. R multiplica 1 mais epsilon, fica melhor a conta. Aí epsilon é um número, a proporção, isso aqui é muito pequeno, 1 mais epsilon. Só quanto é que dá isso? Aproximadamente. Por que isso aqui é assim? Porque você leva só ao quadrado, dá isso em ordem epsilon. A diferença é de epsilon ao quadrado. Então tudo bem isso aqui ou não? Leva isso aqui ao quadrado. 1 mais epsilon do lado de cá
do lado de cá, 1 mais epsilon 2 sobre 4. Você despreza isso aqui é igual. Tudo bem? Se puser isso na sua calculadora, isso é muito bom. Um epsilon pequeno. Tudo bem? Então o erro que a gente comete de fazer isso aqui é muito pequeno. E a economia trabalha enorme. Então por isso que a gente pega esse negócio aqui e aproxima. Raiz de R vermelho. E aqui eu não posso fazer isso. Certo? Então, isso aqui é uma questão de bom senso. Por quê? Porque essa diferença aqui é a diferença que dá o efeito. Essa outra diferença diz que a intensidade aqui é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Só isso. Então eu falo da fase. Sim. Só onde que está o efeito? Está na fase. Tudo bem isso? Então quando você vai aproximar, você tem que aproximar desse jeito, tomar cuidado. E isso tem que ser guiado pelo fato da física. E não é um problema de matemática. Despreza aqui, despreza ali, por quê? Certo? Tem que se apoiar na física. Só pergunta nisso. Ok, então, isso aqui é tudo que a gente tem que fazer. Porque agora o resto é fazer uma conta absolutamente simples, que eu vou fazer. Mas a única coisa menos simples do problema é escrever isso aqui, essa geometria. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as características de cada um particular em termos de uma grandeza média. Essencialmente isso. Só pergunta nisso antes de fazer a conta. Ok, então, o laranja, que é zero sobre raiz de R, vou colocar branco isso aqui, já que é médio, cosseno de KR laranja. R laranja, eu vou usar isso daqui. Vou colocar isso lá. Dá KR vermelho menos ômega t, junto isso aqui, mais K delta. Tudo bem? O outro é menos. E a única coisa que a gente tem que fazer é escrever o cosseno da soma aqui. Então esse pedaço de cima é E0 sobre raiz de R. Cosseno, cosseno. Esse delta branco aí. Menos seno. E aqui é igual, só troco o sinal no meio. Que é esse termo aqui, mais esse termo aqui.
A única coisa que muda é esse sinal aqui, de uma para outra. Aí na hora que você soma, esse termo aqui cancela e dá 2 vezes isso. Então a soma, o E amarelo, que é a soma dos dois, vetorial, é 2. Esse 2 aqui é porque estou somando um com E desse mais um desse, E0, raiz de R, vezes cosseno, K delta, que é essa coisa aqui, vezes cosseno de KR menos ômega T. E acabou. Só o que falta? Falta olhar isso daqui com força e qual é o significado desse resultado. Esse negócio aqui é uma coisa que parece uma onda comum. Tudo bem? Que é uma oscilação que se propaga naquela direção. Então, isso daqui é uma amplitude. Então, eu posso escrever isso como um E amplitude, 0, vezes cosseno de KR menos ômega T. E tudo que é interessante está aqui, na amplitude. Porque aquele ponto escuro que você via lá, ele era realmente escuro o tempo todo, tudo bem? Só o ponto claro era claro o tempo todo? Não. Ele oscilava com isso aqui. Era claro, escuro. Só que o seu olho não consegue resolver isso. Mas aquele negócio que via vermelho, ele não era vermelho contínuo. Ele pulsava. E essa pulsação que não via, mas estava lá, é isso aqui. O 0 que ele devia na amplitude é isso aqui. Aí sim tem o 0. Então a gente tem que estudar um pouco a cara dessa função. Então, vamos dizer para frente. O que é zero branco? Só para recordar. Zero branco é a amplitude do campo aqui, ó. E está dividido por esse raiz de R porque ela foi se tornando gradativamente mais fraca à medida que ela andou para cá. Amplitude. Tudo bem isso? Pergunta, se você olhar a expressão, por que tem linhas escuras e claras naquele padrão? Porque daqui é um cosseno. Tudo bem? E cosseno é uma função que tem zeros. Então, na hora que essa função tiver o zero, você vê uma linha preta. É isso que é a mensagem. Só tudo bem isso. Ou seja, você estava vendo um cosseno ali. Aquela figura era um cosseno ao quadrado, porque aquela é energia, e quando ele ficava zero, é porque o cosseno era zero, só por isso. Então, isso aí mostra que a gente conseguiu traduzir a característica da onda nos zeros dessa função aqui. Sim. Pergunta. Significa o cosseno dentro do E0? Quem está falando? E o cosseno dentro do E0? Não, é esse cosseno que eu estou falando aqui, que fica dentro do E0. Esse daqui é a pulsação normal que toda onda tem.
esse pedaço aqui. Essa é uma onda que está indo para lá, ela é descrita por essa função aqui. Mas o que é novidade é que agora tem uma amplitude que pode ser nula, pode ser não nula. Tudo bem? Então, a coisa importante desse resultado é que é o número. E o que a gente quer entender é como é que esse número varia ao longo da tela. Então, a gente tem que entender isso aqui. K. Se você escrever a onda assim, cosseno KY menos ômega t, puser o K em evidência, nessa forma, isso aqui é a velocidade de propagação da onda. Então, isso quer dizer que ômega sobre K é C e K é ômega sobre C. Desculpa, eu falei isso, mas não era isso que eu tinha que falar. Eu tinha que falar outra coisa. K, para a gente entender esse problema, tem que transformar isso daqui em comprimento de onda, 2π sobre lambda. Tudo bem? Então, cosseno 2π sobre lambda, que é o K, e o D, dado por essa coisa aqui, o delta, desculpa, é D sobre 2, seno θ. Então, esse 2 cancela, isso daí fica cosseno de π D sobre lambda seno θ. Só antes de ir para frente, o que está representado? Calma. Só pergunta para você mesmo se você tudo que aconteceu até aqui está claro para você. Não sei se é mais ou menos. Isso está tranquilo. Tem dúvida nisso aí, como é que chegou aqui? Que agora a gente vai interpretar isso daqui, é outra questão. Então, é a mesma, mas muda a linguagem um pouco. Então, a pergunta, está claro como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até aqui? Simplesmente a gente pega essa geometria aqui, que diz o seguinte, qual que é a ideia básica do problema? Física, portanto, dizendo o seguinte, que o campo aqui é dado por essa soma disso com isso. Tudo bem? Essa que é a base física. Ou seja, vou usar o princípio da superposição sobre a tela. Tudo bem? Para formular isso, eu tenho que escrever essa equação e essa equação. Faço uma pequena mudança de linguagem. Aqui não é simples. Mudo a linguagem, uso o cosseno da soma da diferença e obtenho aquele resultado. Sim, pergunta. Então, esse resultado representa o que fisicamente? Esse resultado aqui. Ele representa um campo sobre a tela. Então, o laser está aqui e eu estou pegando esse ponto aqui. Tudo bem isso? Sobre a tela. Perguntando qual é a intensidade do campo elétrico aqui. Pergunta se o resultado depende, se eu andar nessa direção, o resultado muda. Eu estou andando assim, ó. O resultado muda? Sim. Muda. Por quê? Aonde que está a indicação que eu andei aqui? Só o que é
para mim sair daqui e vir para cá? Que variável que muda? Teta. Tudo bem isso? Então, essa variável que é a variável super importante, porque teta igual a zero é o laser em linha reta. Sim. E aí teta é o meu desvio em relação àquela linha. E aí pergunta, esse negócio que depende de teta? Faz a resposta, sim, depende. Dessa forma não, mas na hora que eu traduzo, isso daqui desse jeito depende. Tudo bem isso? Então, moral da história é o seguinte, a gente tem uma amplitude, o que está dito lá, matematicamente é o seguinte, na hora que eu me desloco do eixo central para o lado, a amplitude muda. Só tudo bem isso? Sim, e é isso que é o interesse do resultado. Entender como é que ela muda à medida que eu faço esse ando para cá ou para lá. Só ela é simétrica para um lado e para o outro? Sim, porque o seno é simétrico para cá e para lá. Então você entendeu um lado, o outro lado é igual. Só repetir. Só tudo bem isso? Então agora a pergunta que eu vou ficar só olhando para esse pedaço da função aqui, me perguntar o seguinte: quantas linhas pretas pode ter numa figura? Só tudo bem? Então essa é a pergunta. Daqui eu vou precisar, deixa eu usar esse canto aqui. Quantas linhas pretas? Então qual é a marca matemática de uma linha branca? Mais clara possível. Que significa que o cosseno é quanto? Ou menos 1. Por máximo aqui. Isso quer dizer que eu estou procurando. Isso aqui é a linha branca. Máximo de intensidade. E isso aqui tem que ser igual a 1. Mais ou menos 1. Tudo bem? Quais são as condições para que seja mais ou menos 1? Esse argumento aqui seja igual a tudo bem isso? Então esse argumento precisa ser igual a NP. N é o número de linhas brancas máximos que tem ao longo do meu passeio angular aqui. Ok? Então agora pega esse problema. Pergunta, eu quero que πd sobre lambda seno θ seja igual a NP. Eu não entendi como que a partir disso você concluiu que a quantidade de máximos é N. Não, eu não concluí ainda. Estou me perguntando. Ah, tá. Ainda. Porque isso pode acontecer e pode não acontecer. Tá. E aí, essa é a discussão que eu queria ver agora. Então, é bem a sua pergunta. Tem um que é máximo. Mas eu entendi que Fala. você tinha falado isso. Oi? Eu entendi que você tinha falado isso, por isso que eu contei. Eu entendi você falando assim, então temos N máximos. Não. Para ter N máximos. Deixa eu apagar isso daqui. Tudo bem. Essa equação não é uma equação muito simples de pensar nela.
Porque, pessoal, qual é a variável, qual é a incógnita nessa equação? O que eu não sei? Normalmente eu sei a onda e sei o D. Tudo bem? Pessoal, o que é D? D é essa ranhura. Aliás, está andando por aí a... Aqui. Ah, tá bom. Pessoal, o que é D? D é essa coisa variável aqui, mas uma vez que você começou o seu experimento, certo? Você escolheu um D, uma distância entre as ranhuras está fixa. E aí eu peguei luz vermelha. O que é luz vermelha? Eu dei um lambda aqui que é fixo. Tudo bem isso? Então, normalmente o experimento é feito assim. Você dá isso e dá isso. Qual que é a coisa que você não sabe? O valor de θ. Tudo bem isso? Então, agora pergunta, qual é a condição para que tenha um ponto de máximo? Então, pense o seguinte, se você puser n igual a 0 aqui, qual é a solução dessa equação? O que eu estou me perguntando? Qual é o valor de θ? Tudo bem? É pi sobre 2. Então, qual é o valor de θ para que, quando o n é 0? Pi sobre 2 mais np. Oi? Pi sobre 2 mais np. Isso daqui é 0, isso daqui é 0. Sim? Então, isso daqui tem um θ máximo no 0. E aí, sempre no meio, você vai ter uma linha clara. Tudo bem? Por esse motivo. O que é isso? Então, todas aquelas coisas que eu falei, sempre a linha do meio era mais clara. Por causa disso. Oi, fala. E aí, os múltiplos de pi a gente desconsidera porque o ângulo só vai até... Só vai até π sobre 2. Tudo bem, pergunta n igual a 1. Oi? Entendi, professor. Por que é mais claro também? Porque eu estou me perguntando o seguinte, qual é... O que é isso aqui? Isso aqui é alguma coisa proporcional... A amplitude da onda é proporcional a isso. Então, o mais claro significa que a amplitude é maior, possível. Eu apaguei lá, mas deixa lá. Amplitude dada por isso. Tudo bem? E aí, o que significa? Que esse número oscila entre mais isso e menos isso. Quando o cosseno é 0, é mais 1 ou menos 1. Tudo bem? Então, se você fizer um gráfico do E0, aqui, você vai ter uma curva assim. Θ. Que é θ? Esse aqui é um ponto máximo. Quando o θ for isso daqui, você vai ter um outro ponto de máximo. Aqui você vai ter outro ponto de máximo e assim por diante. Tudo bem? E aqui você vai ter uma linha escura, uma linha escura, uma linha escura. Pessoal, tudo bem? Só o seguinte, precisa refocar essa discussão, que é o seguinte. Chegar a essa expressão não é difícil. A gente chegou, faz uma conta relativamente simples chegar lá. O problema é entender esse resultado. Você pode refazer o meio aí do... Eu vou fazer todos.
Só por favor, vamos refocar essa discussão. Qual é o problema? Estou olhando as linhas claras, a discussão das linhas escuras é bem parecida. Olha a linha clara, pergunta: quantas linhas claras uma figura pode ter? Então, eu quero perguntar: será que ela pode ter 3 linhas claras? É a pergunta disso. E aí pergunta: para ter linha clara, qual é a condição matemática? Essa daqui, ou se eu transformar isso aqui, a equação eu tenho seno θ máximo, deve ser igual, cancela o π lá, vai ser n lambda sobre d. Tudo bem isso? Só o que é lambda? Uma coisa que eu dou. O que é d? Uma coisa que eu dou. Suponhamos que lambda seja igual a 5D. Pessoal, isso é possível? Sim. Isso é possível ter isso na natureza? É, porque eu posso fazer o que eu quiser. Não, tudo bem, está na minha mão como experimentador. Eu posso resolver pegar uma luz um certo lambda e colocar as ranuras separadas por uma distância lambda sobre 5. Só posso querer isso? Posso. Tudo bem isso? Agora imagine que eu tenha decidido fazer esse experimento. E aí, para esse experimento, eu estou testando a condição seno θ máximo igual a 5n. Tudo bem? Só tem solução isso? Sim. Tem, para n igual a 0. N igual a 1 tem solução? Não. Tudo bem isso? Só vê se você entende desse jeito. Tudo bem que não tem solução? Então acabou o problema. Tem uma linha clara só naquela situação. Aí você pegou outro caso. Pegou lambda igual a d sobre 3. Também você pode pegar isso. Qual é a equação que você tem que resolver? Seno θ máximo igual a n sobre 3. Tudo bem isso? Só quantos n's possíveis aqui? 4. 0, 1, 2 e 3. Sendo que o 3 fisicamente é impossível, porque ele seria bem de lado, mas pouca gente matematicamente está lá. Tudo bem isso? São sim? Por que seria impossível? Porque o que é θ igual? O último zero estaria aqui, ó. Certo? Isso não vai acontecer no laboratório. Mas se fizer a conta, ele estaria aqui, nesse ano. Tudo bem isso? Só então, vê se ficou claro qual é a regra do jogo. Nem sempre essa equação tem muitas soluções. Pode ter e pode não ter. Tudo bem isso? O que rege a possibilidade de ter muitas soluções ou não ter? É a razão entre d e lambda. Tudo bem isso? Só sim? Isso vai ser fácil, não é muito fácil, precisa acostumar com essa ideia. Tá.
Só um pouquinho mais de ânimo, vai. Não, porque isso aqui é uma questão, ela não é difícil, mas ela precisa ser entendida. Que é o seguinte, a gente tem uma equação matemática que determina se pode ter pontos de máxima. Para o ponto de mínimo, qual é a equação matemática? Cosseno de πd sobre lambda seno de θ mínimo. Mínimo significa zero de... tem que ser igual a... tu vê o número semi-inteiro do π sobre 2. E a condição para que exista uma solução disso daqui é a mesma, você joga o jogo do mesmo jeito. Ou seja, você tem que colocar o seu valor de d sobre lambda na conta, olhar para ele aqui e perguntar se essa equação tem zeros ou não tem zeros. E aí o que limita isso? Limita o fato do seno ser 1. Tá? Quando o seno for 1, acabou a possibilidade. Não tem mais zero disponível. Tudo bem isso? Então, tudo bem? Pergunta. Aquela equação ali, Qual? a igualdade de dentro, ou não? Essa daqui? Essa igualdade do cosseno. Essa igualdade do cosseno mesmo diz. Não, é o não cosseno, é o ângulo. Verdade. É isso aqui. Então, tudo bem? Só para entender direito, o n é um número inteiro. O n é o número inteiro, que vai dizer vai ser o número de zeros possíveis na solução. Não vai ser de zeros. Depende da pergunta. Daqui vai ser o número de linhas escuras, e daqui vai ser o número de linhas muito claras. Tá. Elas têm números diferentes. Eu penso se o número é par, porque nos experimentos que a gente está fazendo aqui sempre ficava uma linha. Não. Qual é o problema de separar? É porque os experimentos que a gente estava fazendo aqui, a linha do meio sempre estava clara. Sempre estava claro. E isso vai acontecer por causa disso. Se sempre, ali, para isso aqui, sempre tem uma solução com linha clara no meio. Por quê? Porque a solução θ igual a zero você põe n igual a zero aqui, fica zero igual a zero e o θ igual a zero resolve. Só tem uma questãozinha para ser resolvida ainda, discutida. Tudo bem isso? Sim. Aqui se colocar na minha cabeça, tipo, ia estar aqui no meio e um dos lados ia ter mais do que o outro. Não é possível. Não é possível porque se você pegar aquela equação que estava escrita, isso daqui é simétrico para um lado e para o outro. Sempre será simétrico. Só o seguinte, qual é a condição para que haja pelo menos uma linha escura? Pelo menos uma, aqui ó. Você não vê, mas nesse ponto aqui. Você vai ter que seno θ igual 2n mais 1 sobre 2 π cancela, lambda sobre d. E a primeira solução disso daqui tem que ser 1. E quando isso aqui é 1, isso daqui é só para que tenha uma linha preta escura. O que você tem? Vou pôr n igual a 1 aqui. Então isso aqui vai ser 3 meios. De lambda sobre d. Ou seja, você só vai
poder ter uma linha escura se D sobre lambda for 3 meios. Tudo bem isso? E a pergunta, então, que a gente faz é o seguinte: isso significa que a relação de D sobre lambda diz se a coisa acontece ou não acontece. E pergunta, por que se a distância entre as placas for muito pequena comparada com a comprimento de onda, não há linhas escuras? Só a última pergunta da aula. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando que a relação disso com isso é que conta. Qual foi a pergunta? A pergunta é por que se você puser o D muito pequeno, pequeno sempre é o grande comparado com lambda, põe um D muito pequeno, por que nunca aparece uma linha escura? E passa de esse tipo de velocidade. Só se você puser isso aqui muito junto, isso aqui é distinguível disso. Só duas ranhuras são distinguíveis de uma ranhura. Não. Tudo bem isso? Então, é esse fenômeno que a gente está vendo aqui que faz com que você precisa ter uma separação mínima para que possa haver interferência e você possa ver o claro escuro lá em cima. Ou seja, se essas linhas estiverem muito próximas, para haver interferência, é preciso que essas ondas aqui se superponham e tenham diferença de fase. Se elas saírem no meio do mesmo lugar, isso aqui vai ser um orifício só. Tudo bem isso? São duas linhas muito juntas, parece um orifício só. Ok isso? Então, isso significa o seguinte, que um objeto pequeno aqui não resolve a onda, isso que a gente fala. Você não percebe que a onda ondula, que não tem padrão de interferência. Ou seja, para ter padrão de interferência, é preciso ter uma relação entre D e lambda dada. Só para você pensar em casa, é por isso que tem acelerador de partículas. Por quê? A aula de hoje acabou. Essa a gente começa a próxima aula por aí. Pessoal, pera aí. Eu vou distribuir as provas para vocês agora.